Paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título Derramamento do Espírito alcança todas as gerações. Joel, capítulo 2, o versículo 28 ao 29, vai ser o nosso texto básico, e diz: E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Então, isso é promessa de Deus para todas as gerações e também para nossos dias hoje e a geração futura, se assim Cristo não voltar daqui para lá. Então, Deus, ele é um Deus de gerações. Ele é um Deus que, desde o Éden, ele já estava pensando nos seus filhos, nos nossos filhos, nos nossos netos. Então, ele já estava pensando em cada um. E Deus prepara tudo de acordo com a sua vontade. O salmista, ele disse que uma geração contará a outra geração sobre as obras do Senhor, como no Salmo 145, 4, ele diz: Os pais contarão a seus filhos as coisas maravilhosas, os grandes milagres que tu fizeste. Ele falando: Olha, os filhos contarão a seus filhos os milagres que o Senhor tem feito, as bênçãos que o Senhor tem trazido, a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Então, uns vai contando para os outros. Então, a promessa de Joel, ela não era só para Israel, não. Ela era para toda carne, toda a geração, todas as nações. Todos serão alcançados pela graça do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele não tem geração perfeita ou uma geração que ele ama mais, não. Ele veio para todos, toda a geração. Quando ele é derramado, quando o seu poder ele está presente no meio da sua igreja, ele alcança filhos, ele alcança pais, ele alcança avós, ele alcança servos e servas, e ele alcança todas as gerações. Então, hoje nós vamos falar de dois pontos, e o primeiro dele é o derramamento do Espírito. É uma promessa para todas as gerações. Então, Deus sempre ele pensou de forma geracional, de forma global, de todas as gerações, do presente, do futuro e ele conhece do passado também, né? Então, ele prepara tudo de acordo com a sua vontade e com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Mas temos que lembrar que ele é justiça também. E dentro desse ponto, nós vamos falar sobre três pontos aqui. A aliança de Deus é geracional. Deus disse a Israel: Eu sou o Deus de vossos pais, e serei também o Deus de vossos filhos. Como lá em Êxodo, capítulo 3, o verso 16, versículo 16 diz: Eu sou o Deus dos seus pais, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Então, aqui, quando Deus estava falando com Moisés, ele disse: Olha, eu sou o seu Deus dos seus pais. Sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. E aqui Moisés temeu e colocou a sua mão sobre o rosto, porque a glória de Deus era tremenda. O salmista também no Salmo de número 103, verso 17, diz: Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, até eternidade, e sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, é para toda a geração. O Senhor, ele está no controle de tudo. Então, a promessa ela se estende até 1000 gerações, como a palavra de Deus diz em Deuteronômio 7 e 9, que diz: E saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que
o amam e guardam os seus mandamentos. Então, o Senhor, quando ele dá promessa a um povo, a uma geração, a alguém, esta promessa, ela permanece até 1000 gerações, desde que eles continuem obedecendo ao Senhor, amando a Ele, vivendo na presença do Senhor. Então, Deus ele não salva pessoas isoladas. Ele forma um povo. Ele abençoa um povo por inteiro. E hoje o povo que é abençoado por Deus é chamado de igreja. Igreja aqui não é uma denominação, é a igreja de Cristo, que tem crentes salvos de todas as localidades. Não é só de um local, ou de uma região, ou de uma denominação, mas abrange a presença do Senhor daqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Então, essa é a igreja de Cristo. Não é só aquela comunidade que nós vivemos, mas aqueles que verdadeiramente adoram o nome do Senhor. Segundo, a missão é transmitida de geração para geração, como a gente vê também no Salmo de número, no Salmo de número 78, verso 4, que diz: Não encobriremos os seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e que cada dia o Senhor venha a ser lembrado. A gente vê isso lá em Timóteo também, e falando da fé de Lloyd e de Eunice, passou para Timóteo. Então, a avó ali passa para Timóteo. Então, Lloyd passa para a filha, que a filha passa para Timóteo, e é de geração em geração. Uma semente servirá ao Senhor e anunciará a sua fidelidade de geração em geração. E a palavra de Deus vai sendo falada e as pessoas vão conhecendo deste Deus santo, vivo e puro. Então a palavra ela precisa dessa travessia de eras, de uma geração para a outra. Então, a gente já se passou-se praticamente 2000 anos depois que a palavra foi escrita e ela continua sendo passada de geração para geração. A palavra que eu digo aqui é o Novo Testamento. O Velho Testamento tem mais tempo, bem mais tempo, né? Então, a profecia de Joel, ela confirma a abrangência. Esse é o terceiro ponto que nós vamos falar aqui dentro desse ponto. E Joel, na profecia de Joel 2:28, ele diz que aquele poder ia ser para toda a carne. Ele disse: Olha, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então ninguém fica de fora. O poder do Senhor, o poder do Espírito Santo é para todos. É para jovem, é para idoso, é para homem, é para mulheres, é para servos e servas. É para toda a geração. No versículo 29 ele diz: Derramarei deste poder sobre todos, sobre toda a carne, sobre jovens, idosos, homens, mulheres e servos, como já tinha falado aqui. Mas esse poder extraordinário do Espírito Santo que transforma a vida das pessoas. E nós, cada dia, vamos crescendo na presença do Senhor, para um dia estarmos com Ele para sempre. Pedro ele afirma em Atos 2:17, nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, Pedro aqui está falando de Joel. Aquela profecia de Joel está se cumprindo nos dias de Pedro e ia continuar se cumprindo aos nossos dias e também nas próximas gerações, se até Cristo voltar, né? Então nós esperamos e aguardamos o momento que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então essa promessa ela se cumpre na igreja de Cristo. Ela está cumprindo
desde os primórdios, desde o princípio da igreja primitiva até os nossos dias. O Espírito do Senhor sendo derramado na vida de cada um. E a presença do Senhor está agindo no meio do povo dele. Então, o segundo ponto que nós vamos falar é o derramamento do Espírito une todas as gerações num só povo. Então, antes a geração escolhida era os israelitas, mas agora abrangiu também todas as nações e todos foram alcançados por Cristo. Então, Israel ele foi essa bênção do Senhor para nossas vidas. Então, você vê que os profetas, a maioria dos servos de Deus, tudinho começou em Israel. Então, as bênçãos de Israel também veio para nós. Então, o Espírito ele derruba barreiras e faz de igreja, das igrejas uma família. Então, barreiras que não tem rico, não tem pobre, não tem culto, não tem leigo. Todos são um em Cristo Jesus. Então, não há preconceito em Cristo. Ele ama a todos e ele quer que todos venham viver para ele. Então, o Senhor, ele tem nos amado e tem feito com que nós viéssemos ser aproximados pelas suas bênçãos. Então, nós temos que entender que Ele é quem está no controle de todas as coisas. Gálatas, de número. Vamos dividir aqui em 3 pontos. Então, o primeiro ponto que nós vamos dividir dentro desse ponto é o Espírito. Ele quebra barreiras de identidade e posição. Então, ele quebra essa barreira de identidade e de posição social. Então, muito antes das discussões contemporâneas sobre a diligência ali da igualdade, a palavra de Deus ela já proclamava que todos dependem de ser alcançado pela mesma graça. Então, esse negócio de igualdade, de um ser melhor do que outro, não existe para Deus. Ele quer que todos sejam um, todos estejam ligados nele. Como em Gálatas 3:28 diz: Não há judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o jovem tem visão, o idoso tem sonho, a mulher profetiza, o servo recebe, todos estão incluídos, todos são importantes, não tem alguém melhor do que ninguém, todos são importantes para Deus. O segundo ponto que nós vamos falar é o Espírito cumpre a promessa feita a Abraão. Os profetas anunciaram que Israel seria luz para os gentios. Então, Israel, ele é luz para os gentios, para alcançar as outras nações. Esse propósito não foi cumprido de princípios, mas cumpriu em Cristo Jesus. Porque a nação de Israel ela foi escolhida, Abraão foi escolhido para abençoar todas as gerações. E a nação de Israel tinha esse propósito de ser uma nação representante de Deus na terra. Mas eles falharam, mas em Cristo essa promessa ela se cumpriu e ela abrangiu todas as nações. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Parte B do versículo 6 do capítulo 49 de Isaías. Gênesis 12:3 ele já falava: Em ti serão bendita todas as famílias da terra. A graça de Deus alcançaria pessoas de todos os povos, de todas as gerações. E o plano sempre foi global, sempre foi geracional, né? Para abranger todas as gerações. O plano de Deus sempre foi no coletivo, para abençoar todas as gerações, todas as pessoas, todos aqueles que o buscam. Então, terceiro, o Espírito forma um só povo em Cristo. O Espírito Santo ele forma um só povo em Cristo. Quando o Espírito Santo é derramado, as pessoas, as pessoas diferentes, elas são unidas em um só povo.
Por mais que tenha suas dificuldades, cada um tem a sua forma de viver, mas quando o Espírito Santo age, todos são unidos em um só corpo, que é a igreja que pertence a Cristo. Efésios, do capítulo 2, o versículo 14 diz: Porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então, de ambos os povos, de ambas as nações, fez uma só nação. Então, a igreja de Cristo, ela é aqui no Brasil e ela é nas outras nações também, igreja de Cristo, porque é um só povo. Então Deus ele age segundo a verdade de sua palavra e a perfeição do seu caráter. Ele sempre está agindo dentro da palavra do Senhor. Em Cristo nós somos uma só família e pertencemos a Ele. Para concluirmos, o Senhor não exclui ninguém do seu plano, do seu plano redentor. Todos são alcançados, desde o avô que ora, desde o neto que profetiza, desde da serva que intercede ou do jovem que tem visão. Então, desde qualquer que busca ao Senhor, ele está para abençoar. Ele não faz acepção de pessoas. O desafio para nós hoje é grande, é o mesmo, mas o que tem que viver incumbido em nós, dentro de nós, é que, assim como diz Deuteronômio 6, 6 a 7, que diz: "E estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e delas as imitarás a teu filho, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e te levantando." Então ele diz: olha, sempre você esteja ensinando de geração em geração. Vamos parar, né? Não vamos parar de passar o conhecimento de Cristo para os nossos filhos e que ele venha permanecer de geração em geração. E o Espírito, ele está derramando do seu poder, da sua promessa para alcançar todos os filhos e filhas do Senhor. Todos os nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Sempre o Espírito está a abençoar. É ele A Ele seja dada toda a glória, pois em Cristo somos um só povo. Então, que o Senhor ele seja exaltado e glorificado para todo sempre. Que as bênçãos e que o amor do Senhor, e a sua graça, a sua misericórdia, a sua comunhão esteja sobre todos nós e que cada dia venhamos fazer a sua vontade para todo sempre. Amém.